nunca tinha ido a teatro, nunca tinha ido a lugar nenhum. Eu perguntei a ela como é que se faz para ser artista. E a minha mãe, na sua ingenuidade, no seu pouco conhecimento, ela disse assim, tem que ser alto, bonito. Então era a referência dela, era o símbolo sexual da época, que era o Rodolfo Valentino. Meu pai teve uma certa relação com música. Ele fez parte de um conjunto de gaita, o conjunto do Nelson. Depois eles seguiram caminhos, cada um diferentes. Meu pai optou por uma vida mais segura, em empregos menos rentáveis, mais estáveis, enquanto que o comandante do conjunto conseguiu estudar música, conseguiu montar um conservatório e deu-se muito bem. Então, meu pai tinha um pouco essa frustração. Ele poderia ter sido músico, mas não teve a coragem de enfrentar, né? Também casou muito cedo, logo teve uma penca de filho, com muita dificuldade, morando numa casa muito modesta, ali na Vila Clementino, na Rua Gandavo, né? Ele não teve coragem de enfrentar, né? Tanto que ele quis me demover da profissão. Quando ele tentou, não conseguiu mais. Minha mãe me apoiou e minha tia também, que era irmã da minha mãe. Minha tia era operária. Ela era empacotadora de pregos do Aremifício Vidal. Sacrificou muito a vida dela, os horários dela, para me ajudar. Eu acabei indo para a televisão e fiquei na televisão na década de 60, né? 59, 58, 59 eu já estava na ativa. Meu primeiro trabalho foi uma novela chamada David Copperfield, na TV Paulista Canal 5, dirigida pelo Líbero Miguel e adaptada pela mulher dele, Enia Petri. E eu não fiz o protagonista. Eu fiz um dos meninos do grupo, né? Porque era um grupo de meninos. No teste que eu fiz na casa do diretor, que minha tia me levou, né? E eu contracenei com a mulher dele, eu esbarrei na mesa, caiu o cinzeiro, eu peguei o cinzeiro, botei no lugar e continuei representando. Ele mandou parar e falou, você não precisa falar mais nada, só o fato de você não ter parado a cena, você vai trabalhar comigo. Era uma peça de 3 atos do Noel Coward, era uma peça chamada Nu com Violino. E precisava de um menino que entrasse no 3º ato, que era filho do Sérgio, do personagem do Sérgio, que era o Sebastian, brigando com o pai porque ele mostrou a obra-prima dele, que era Nu com Violino, sem autorização dele. Então era uma criança brigando com o pai porque expôs o quadro dele sem pedir autorização. E batia no peito do pai, essa coisa toda, era uma cena só. E eu entrei e quase fiquei afônico, eu perdi a voz de emoção. Mas eu não parei, fui até o fim. Então o crítico diria o seguinte, ele meteu o pau em tudo, mas ele disse assim, o menino Osmar Prado, e falou meu nome certo, é uma agradável revelação. Apesar de quase ter perdido a voz, na noite de estreia, representou a sua cena até o final, com muita personalidade e muita bravura. Essa foi a primeira crítica que eu recebi aos 12 anos de idade, ou seja, o crítico Miroel Silveira, muito respeitado na época, eu entendi o recado dele, você pode seguir. E estou aqui, ó, aos 76. Minha escola foi a vida. Nunca fiz um curso de teatro. Nunca fez um curso Nunca. de teatro? Eu tenho 76 de idade e 65 de carreira. Os diretores com os quais eu trabalhei, primeiro com o Líbero Miguel, né? Trabalhei com muitos diretores, né? Então, quer dizer, você vai aprendendo, vai conhecendo o seu meio, você vai na prática aprendendo, né? Como é que você trabalha com a voz, como é que você trabalha com o corpo, e a cada personagem, a exigência de cada personagem. Perceber, o que significa que a minha atuação foi um sucesso. Isso porque eu me comportei de uma maneira absolutamente natural. Como assim? É muito simples. Eu não estou entendendo. É muito simples. Eu não sou o criado do Marquês. Eu sou o Marquês em pessoa. É preciso saber que essa peça é oriunda de 3 anos após o término da ditadura do Franco, onde morreu Garcia Lorca. Quando o Edu me ligou para fazer, eu estou te convidando para fazer o Veneno do Teatro com o Maurício Machado. Eu quero que você faça o Marquês. Eu nem sabia quem era o Marquês, nem o Veneno do Teatro. Quando ele mandou o texto para eu ler, eu enlouqueci.
É um texto magnífico. Só que eu tive muito medo. Eu falei assim, eu acho que não é para mim, porque eu estou com 76 anos, embora tenha experiência de memorização. Eu falei, eu acho que eu não vou conseguir botar na cachola todo esse texto. E depois, entre vai, vem, eu acabei aceitando, acabei vendo. Eles, inclusive, foram muito gentis, porque eu não queria ensaiar em São Paulo. Eles foram ao Rio de Janeiro ensaiar comigo, se deslocaram para o Rio de Janeiro. Então eu fiquei confortavelmente em casa, ia só para os ensaios e tudo, e até agora a peça tem arrebentado, mas eu fui mordido pelo veneno do texto, né? Eu nunca vi um texto tão magnífico quanto esse. E um personagem tão brilhante como o Marquês, né? Que eu me divirto, né? O Marquês é fantástico, porque ele joga na cara do público a nossa hipocrisia. E ele não é hipócrita, porque ele se assume como canalha. Diz, e eu estou falando por experiência própria. O personagem é o mesmo, seja no cinema, no teatro ou na televisão. Não é porque é na televisão. As técnicas são diferentes, mas evidentemente a personagem é a mesma, né? Eu só adapto ao veículo que eu estou atuando, né? Se eu vou fazer o Velho do Rio aqui no palco, é uma coisa. Se eu vou fazer o Velho do Rio como foi feito lá em loco, lá no Pantanal, é outra. Mas o conteúdo é o mesmo, né? A personagem é a mesma. Você só vai mudar o veículo, né? Mas o processo é o mesmo. Eu costumo dizer isso, o ator é um fingidor, finge tão completamente que finge ser dor que devera sente. É preciso que você sinta isso. Eu, por exemplo, eu tenho que sentir a vontade de falar esse texto que o Marquês fala. E eu tenho que trazer para mim. As pessoas, mas é decorar. Não, não é decorar. É introjetar. O que é introjetar? É trazer para mim e ser uma espécie de advogado de defesa do Marquês. Né? Eu trago para mim. Aconteça o que acontecer. Veja bem, eu não mensuro isso. Eu não mensuro o tempo de vida. Também não faço projeções. Eu vou levando. Mas eu sempre fui muito ativo, essa coisa toda, né? Então, eu sou corredor, eu corro, né? Eu estou preparado para correr 1 hora, né? Eu tenho preparo físico para correr 1 hora e pouco, né? E minha mulher faz também, nós temos um pequeno estúdio em casa. Não é com essas tecnologias de esteira, nada. Tem argola, tem tecido, tem tudo. Ela dá aula de acrobacia aérea, esse negócio todo. Minha filha dá aula também, né? Nós somos muito atléticos, né? Quer dizer, atléticos não no sentido da estética, mas no sentido da saúde. Então, e essa disponibilidade me dá condição de eu pular aqui do coisa para baixo, pular do palco ali no coisa. Né? Eu tenho um bom preparo, um bom jogo de perna, né? E com 76 anos, né? Então, quanto mais você mexe com o corpo é uma máquina, né? Eu não suportaria o contexto social em que eu viveria sem a possibilidade da criação. Eu não aguentaria. Ou ficaria louco, enlouqueceria, iria para um sanatório. É muita energia, né? Sim. E se eu não tivesse um meio como esse maravilhoso, que daqui a pouco eu vou jogar tudo aí em cima, é no teatro que eu me realizo, né?